Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa data muito especial, véspera de Natal. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Hoje um programa gravado, mas com muita informação. Vamos falar muito sobre essa data tão importante para a humanidade e você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com.br jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br bocnewstv, também nas demais redes sociais, no nosso site bocnews.com. E lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Nosso convidado de hoje é o Padre Gabriel Moraes, ele que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém, e gentilmente está aqui conosco para falar muito sobre essa data tão importante para a nossa história, a história da humanidade. Padre Gabriel, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço imensamente o convite, é uma grande alegria estar aqui e falar um pouquinho para os espectadores da BocNews. Nós que agradecemos, Padre, o senhor que tem um trabalho muito importante lá em Itanhaém, né, fazendo uma igreja histórica, né? Quanto tempo tem a igreja lá em Itanhaém? Especificamente, tem uns séculos, né? Isso, a igreja tem cerca de 4 séculos. 4 séculos já. Isso. É uma das mais antigas do país, inclusive, né? É um símbolo, né? Muito bem localizado ali, a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Vamos falar sobre assim, já estamos aí no Natal, né? Parece que foi ontem. E as pessoas, né, falam assim, Natal, aí pensa presente, compras, tudo. E eu sei que tem todo um trabalho prévio, né, de reflexão, muitas vezes que as paróquias fazem, mas o que representa, né, que as pessoas às vezes falam assim, é um presente, né, mas o que representa simbolicamente o Natal mesmo? Exatamente, o Natal hoje, para muitos, está ligado a uma concepção comercial, que, claro, também tem a sua importância dentro da dinâmica da vida, da dinâmica da sociedade. Mas antes disso é preciso pensar o Natal como uma festa religiosa, afinal de contas, nós cristãos e de maneira especial católicos, comemoramos o nascimento de nosso Senhor. Deus que vem ao nosso encontro, Deus que se encarna. Então nós recordamos esta vinda do Senhor entre nós. Por isso que o Natal é uma data assim tão especial, porque a humanidade acolheu o próprio Deus feito homem. E relembramos esta data exatamente já começando no dia de hoje, dia 24, e certamente comemorando amanhã, dia 25 de dezembro. Exatamente, é uma data fundamental, importante, né? Porque a gente sabe que hoje é aquela correria, né? Que as pessoas, olha, não posso esquecer de comprar um presente, né? Que é normal, faz parte, né? Dessa coisa, mas existe toda uma preparação, né? Ao longo das últimas semanas, né? Ao longo das vigílias que aconteceram, né? Até para as pessoas entenderem, né? Porque essa data é uma data, obviamente, simbólica, mas existe toda uma preparação prévia em relação a isso, Padre. Como é que funciona isso? Até para as pessoas, né? Falam assim, olha, não adianta agora, né? Você pode fazer, nunca é tarde, aliás, nunca é tarde para nada. Mas assim, como é que funciona essa preparação, especialmente o que aconteceu lá na paróquia, lá a qual o senhor também o senhor participa, enfim, como é que funciona essa questão, sempre que se coloca a preparação, começa com a festa de Cristo Rei, e assim vai sucessivamente, até as pessoas entenderem, foi uma festa bonita que aconteceu em Praia Grande neste ano, né, com a presença já do novo bispo também, Dom Joaquim também, que já esteve participando aqui com a gente também, né? Então sempre um prazer, a gente sempre abrindo espaços, né, para falar temas tão relevantes. Como é que funcionam esses preparativos para a gente chegar na data de hoje, por exemplo? Exatamente. Na Igreja Católica, nós concluímos o assim chamado ano litúrgico
com a festa de Cristo Rei, que foi celebrado no último dia 23 de novembro. Então, esta festa marca o encerramento de um ciclo que a gente chama, na Igreja Católica, de ano litúrgico. E exatamente no próximo domingo, no domingo seguinte, se inicia o tempo do Advento. Nós chamamos assim este tempo de preparação para o Natal. Um tempo de maior recolhimento, um tempo de chamada de atenção para nós recordarmos a vinda do Senhor, tanto aquilo que celebramos na primeira vinda, né, a encarnação de Cristo, também o tempo de nós recordarmos a segunda vinda de Cristo. Ele virá por uma segunda vez. E nós recordamos exatamente isso no Advento, uma grande preparação aí para a celebração do Natal, para aquilo que nós celebramos hoje e também a partir de amanhã, no dia 25, assim chamado o tempo do Advento, composto por 4 domingos. E durante estes 4 domingos do Advento, e logicamente também durante a liturgia católica de toda a semana, nós vamos aí recordar através das leituras, através das profecias, através da Sagrada Escritura, a importância do Senhor que vem, o quanto é importante preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, preparar o nosso ser com as nossas atitudes, gestos, talvez até mesmo revendo alguma coisa neste ano que foi boa, com certeza, mas aquilo que talvez não tenha sido tão bom. Então o Advento também é um chamado à conversão, a mudarmos alguns caminhos, algumas atitudes, alguns gestos, a sermos melhores, né? O Advento, a preparação para o Natal nos convida exatamente a isso, a sermos melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pessoas para bem celebrarmos o Santo Natal. Este é o tempo de preparação, assim chamado tempo do Advento. Exatamente, o tempo do Advento que é importante, né? Infelizmente, nem todo mundo leva isso. A gente tem visto, né, padre, a gente tem visto aí, infelizmente, aí, casos cada vez mais absurdos que a gente tem visto, né? E as pessoas talvez precisem um pouco mais de atenção, olhar, né, efetivamente para o próximo, né? E a gente vê casos e casos de violência, às vezes no trânsito, feminicídios, violência contra a mulher, contra crianças, menores, enfim, são situações que as pessoas precisam se encontrar, qualquer que seja a sua religião, mas se encontrar mesmo para poder ter um caminho, ter um norte, né? Que o Nilson falou do Advento, né? A pessoa se refletir, porque não adianta a pessoa ser 364 dias no ano, né? Ser literalmente pessoas que ignoram. Aí chega não cumprimenta nem o porteiro do prédio, né? Aí chega agora no Natal, tudo bem, aí dá compra o panetone como se tivesse resolvido, né? Isso exatamente. É claro, isso é um exemplo, né? É meramente um exemplo nesse sentido. E aí amanhã não cumprimenta mais novamente porque já passou a data. Amanhã que eu digo assim, no dia seguinte já não acontece. É um desafio, né? Sim. É um desafio. Como é que a igreja tem trabalhado, né, isso de trazer mais pessoas, né, trazer mais essa reflexão, né, que vocês mesmos fazem nesse sentido, né, das pessoas se sensibilizarem, não ser só literalmente da boca para fora, né, que é muito fácil, né, se sensibilizarem, de ser alguém diferente para o próximo, porque isso que é a razão da nossa existência aqui na Terra. Exatamente. Na celebração do Natal, e não somente nesta celebração, que claro, é muito importante, mas a igreja como um todo recorda que nós, como cristãos, como aqueles que querem o bem, como aqueles que buscam a paz, devem cada vez mais imitar a Jesus Cristo. E a imitação a Cristo, ela perpassa pela dinâmica do amor, a dinâmica do amor e do cuidado ao próximo. É justamente isto que Cristo também veio nos ensinar. Claro, veio para nos salvar, veio para morrer por nós, e aí nós temos toda a dinâmica da salvação, né, dada pela sua paixão, morte e ressurreição, mas Cristo, quando ele se encarna, ou seja, Deus, melhor dizendo, quando ele se encarna e se faz homem, ele veio para ensinar o homem e a mulher a ser melhores, uma melhor pessoa, melhor agente na sociedade, enfim, prestando atenção no outro, amando, se doando. Esta é a dinâmica de Cristo. A misericórdia também, que é
é um termo bem marcado no cristianismo e para nós católicos é muito importante, como é importante nós termos misericórdia, ou seja, compadecer-se do outro, né? Colocar-se no lugar do outro, e aí entra também a questão da empatia, e mais que uma mera empatia é amar. E amar é uma escolha, a escolha que Cristo realizou por nós ao morrer na cruz e também ao ressuscitar, e esta escolha também nós fazemos quando amamos o outro, quando nos dedicamos ao outro, quando olhamos ao outro com compaixão, e assim nós imitamos a Jesus Cristo e somos reflexos deste Cristo, continuidade deste Cristo aqui nesta terra, deste Cristo encarnado, deste Cristo que é homem, que é Deus e homem, e nós damos continuidade a esta missão, amando um ao outro, como ele assim nos pediu. Exatamente, amando um ao outro, como o senhor tem falado aí, que é importante nesse aspecto. E aí, só para as pessoas entenderem, especialmente os leigos, né? Você tem a data de 25 de dezembro, é uma data que muitos que não acreditam, existem obviamente pessoas. Como que surgiu essa data? É uma curiosidade mesmo. Como é que surgiu 25 de dezembro aí, dentro desse contexto? Porque existe alguma data específica, ou essa data, como é que surgiu a data do dia 25 de dezembro? O nascimento de Cristo. Sim, essa é uma ótima pergunta. Exatamente porque até 4 séculos depois do surgimento da igreja, depois da missão da igreja, dando continuidade àquilo que Cristo nos pediu, o Natal não era celebrado nessa data. O Natal passou a ser celebrado no dia 25 de dezembro, no 4º século, a pedido do Papa, justamente para substituir uma festa pagã. Os pagãos cultuavam o Deus Sol. Era a festa do Deus Sol. E aí o Papa ele teve essa brilhante ideia dentro daquele contexto do Império Romano, de todo o domínio do Império Romano sobre as pessoas da época, enfim, de inserir o Natal, de inserir esta celebração do nascimento de Cristo exatamente no dia 25 de dezembro, quando antes se comemorava a festa do Deus Sol. Simbolizando também que Cristo é esta luz, é este sol que ilumina, que clareia, que dissipa as trevas, que traz para nós a paz e o amor. Então esta sacada do Papa foi muito genial, foi muito boa ao colocar esta festa no dia 25 de dezembro. Não se tem exatamente a data em que Cristo de fato nasceu, nós não conseguimos chegar a esta conclusão. Sabemos o ano, com certeza, nós contamos no calendário romano, no calendário gregoriano, exatamente 2025 anos, como celebramos hoje, mas exatamente o mês, o dia, nós não sabemos com precisão. Então, o dia 25 de dezembro vem para dar este sentido de Cristo como o Sol. Não mais cultuamos o astro, que, claro, tem a sua importância na natureza, mas Cristo vem como este Sol que ilumina, que dissipa as trevas, que nos traz a luz, a paz e o seu amor divino. Muito bem mesmo, né? E aí a gente entra também os símbolos, né? As simbologias do Natal. O presépio, os Reis Magos, né? Que se estende aí até dia 6 de janeiro também, né? Que é dia de Reis, né? Em várias e várias cidades, não só do Brasil, especialmente no interior do Brasil, né? Em Portugal também é muito comum, né? Muito comum, um país muito católico também, nesse sentido. Como é que funciona a questão dos símbolos, por exemplo, o presépio, né? Diferente de outras culturas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o brasileiro já ilumina, né? Gosta de luzes, assim, já com muita antecedência. Nos Estados Unidos, o americano às vezes decide fazer isso um dia antes, né? Bem próximo do Natal. Né? Como é que funciona essa questão cultural dos símbolos, das simbologias, para as pessoas entenderem por que existe o presépio, por que existe os Reis Magos, a estrela? Eu falo assim, mas eu já ouvi falar essa história, mas às vezes a gente, e hoje em dia, né, padre, com tanta tecnologia, às vezes tem tanta informação, tanta besteira que aparece nas redes sociais, tudo, que às vezes aquela mentira acaba ganhando uma dimensão que se transforma para muitos uma verdade. Depois vão ver assim, não, a história não é bem assim, né, ou foi deturpada, né, não deve ser muito diferente também
nesse tema tão importante, né? Mas só os símbolos, efetivamente, para você explicar para as pessoas o que representa presépio, a bola de Natal, né? O que representa, tudo isso daí, porque às vezes as pessoas colocam, mas não tem qualquer noção o porquê desses símbolos. Sim. O presépio, como nós conhecemos, essa simbologia, estas imagens, representações do nascimento de Cristo, surgiu exatamente com São Francisco de Assis, há cerca de 800 anos atrás. Este ano nós comemoramos, aí, contemplamos, relembramos o nascimento do presépio há cerca de 8 séculos, né, com São Francisco de Assis, muito conhecido também por todos, pelo seu amor à natureza, pela sua fidelidade a Cristo, pela sua vivência radical do Evangelho. E São Francisco, ele viveu, ele introjetou o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo, os gestos de Cristo na sua vida de uma tal maneira que ele quis expressar isto exatamente na manjedoura, no presépio como nós conhecemos hoje. Então ele cria esta dinâmica daquilo que aconteceu na época do nascimento de Jesus. Um lugar simples, um lugar que não era valorizado, simbolizando que Cristo veio na pobreza, que Cristo veio em sua humildade. A presença de Maria Santíssima, a mãe de Jesus, a presença de São José, o pai adotivo de Jesus, e também dos animais que ali estavam, né? Ali, afinal de contas, era um lugar muito simples, né? A manjedoura era um lugar onde os animais ali se alimentavam, onde os animais ali buscavam a sua comida, enfim, e Cristo é depositado ali num lugar, né, simples. E também a figura dos reis magos, ela traz exatamente uma imagem bíblica, né, daqueles reis que vieram a pedido de Herodes para conhecer o Salvador, para conhecer aquele que seria o Messias. E eles trazem ouro, incenso e mirra, né, simbolizando a realeza de Cristo, o amor de Cristo, a sua importância, enfim. Então, esta é a composição do presépio como nós conhecemos hoje. E nos dá uma imagem belíssima, e nós conseguimos contemplar melhor como foi o nascimento de Cristo e reconhecer nele a sua humildade, para que nós também sejamos humildes em nossas ações, sejamos assim como ele foi. Exatamente. As luzes, o que elas representam, as luzes de Natal, né? Porque você vê as cidades todas enfeitadas, né? Não só aqui, no mundo todo, né? Então, o que representam as luzes de Natal? Como é bonito ver as cidades assim enfeitadas, iluminadas. As crianças, os adolescentes, jovens já ficam ansiosos em ver aqueles caminhões também que hoje passam, enfim, até trem, ruas, agora tem até trens, exato, os ônibus enfeitados, isso é muito bonito. E as luzes significam exatamente esse sentido de Cristo como luz, luz que ilumina as trevas, luz que clareia a noite. A luz também representa essa estrela, a estrela que guiou os reis magos até o menino Jesus, até o menino Deus, para que eles assim pudessem adorá-lo. Então esta luz é a luz que conduz a Jesus Cristo e também a luz que é o próprio Jesus Cristo. Por isso que nós enfeitamos as nossas janelas, os ônibus, os trens, né, todas as ruas, árvores, com a luz. Aliás, a árvore de Natal, que é um símbolo tão bonito, tão especial, né, na nossa cultura. A árvore mesmo, né? Que você tem a natural, né? Que a gente aqui nem tanto, né? E você tem as artificiais, né? Mas a árvore, a simbologia da árvore mesmo, o que ela representa na prática? Sim, a árvore, este elemento tão importante na natureza, que significa exatamente esta firmeza. A árvore é sempre uma obra da natureza muito firme, muito sólida, embasada, com raízes e que dá frutos. Simboliza exatamente o próprio Cristo que se enraiza, que se encarna neste mundo para fazer florescer frutos, flores, que é exatamente a igreja, nós cristãos, nós que somos seguidores de Jesus, que florescemos
a partir desta árvore. Então a árvore de Natal também vem para representar a figura do próprio Cristo entre nós. Muito bem também. E é claro, né? É claro que tem um outro viés mais comercial, mas tem o Papai Noel também. A gente não pode, né? Pelo menos para as crianças, né? Sim, exatamente. Como que é a igreja trabalha a questão do Papai Noel? Sim. Trabalha, hoje em dia trabalha, que às vezes algumas igrejas, né, viam como uma coisa bem comercial. Sim. Mas está embutido na nossa... Exato, sabe que Papai Noel é a figura de São Nicolau. São Nicolau, exatamente. São Nicolau que era um bispo que fazia obras de caridade e ali ajudava muitas crianças pobres, inclusive, que não tinham muitas vezes o que comer, e nesse sentido ele dava assistência exatamente nessa época do Natal. Então, é claro que hoje o Papai Noel, como você disse, virou uma figura comercial e que, claro, de uma certa maneira trabalha esse imaginário das crianças. Isso com certeza é muito positivo, muito bom, mas lembremos que Papai Noel surgiu a partir da figura de São Nicolau e simboliza exatamente este gesto de caridade. Temos até uma imagem, o Felipe está colocando ali, barba branca, né? Foi a razão da barba branca também, né? Exatamente. A vestimenta branca, mas assim, hoje é vermelha por outras questões comerciais que lá atrás, né, uma grande marca de refrigerante acabou adotando aí e ganhou, obviamente, entra na questão do marketing, estou falando, ganhou a abrangência aí que a gente tem em âmbito mundial aí, o Santa Claus aí, que é esse símbolo, as renas, enfim, uma série de questões, mas não deixa de ter essa simbologia também de você levar oportunidades para as crianças, né? levar alegria, né? Isso tem que ser também importante, resgatar, mostrar isso, mas essa relação direta com a questão também da igreja, no caso São Nicolau também, que é fundamental nesse sentido. Até a gente tivemos a oportunidade de entrevistar profissionais, inclusive o médico, eu acho que já faleceu, que se chama Natal, né? Existem várias pessoas, né? Eu não sei lhe dizer agora, mas no censo é possível saber que o nome deles é Natal, né? Que é Natal, Natalino, enfim. Natália, e assim vai. Suas variações nesse sentido. Padre, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial.
O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, já estamos aí no dia 24 de dezembro, é Natal, essa data tão importante na nossa sociedade, um momento de celebração, de fé e também, né, de reflexão, isso que é importante nesse sentido. O nosso convidado de hoje é o Padre Gabriel Moraes, que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição, a histórica paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém, nesse sentido, né? Padre, até pegando o gancho, né? A gente está, obviamente, todas as celebrações, né? Estou sabendo que o senhor vai estar lá em Itanhaém, né? O seu pai vai estar em Cubatão também, não é isso? Uma curiosidade, como é que vai ser essa questão? Diácono da Diocese de Santos, seu pai também, no dia da missa de Natal, o senhor vai estar em Itanhaém, ele em Cubatão. Como é que vai funcionar isso daí, Para quem não sabe, só para contextualizar, o meu pai, ele é diácono. O diácono é um dos graus do sacramento da ordem, que é dividido em 3 graus, em 3, vamos dizer assim, 3 níveis de serviço. O diácono, que serve a mesa da Eucaristia, que serve a mesa da caridade, que auxilia o bispo em diversas funções na diocese, e também o padre, que é o 2º grau da ordem. Então, eu sou padre, meu pai é diácono. Exatamente. E o bispo, claro, um outro grau da ordem que governa, que conduz, que guia, né, o cabeça da diocese, né, representando aí a sucessão apostólica, por assim dizer. Então, meu pai, ele é padre. Meu pai é diácono e eu sou padre. Mas o diácono também pode celebrar missa ou não? O diácono faz a celebração da palavra, ele não pode celebrar a missa. Ele participa da missa, ele auxilia na missa, ele auxilia o padre nas devidas funções litúrgicas. Mas o vinho, a questão da hóstia. Exato. A preparação ali do altar, dos vasos sacros. Enfim, o diácono também realiza outros sacramentos, como o matrimônio, por exemplo. Ele é a testemunha qualificada, por assim dizer, que assiste os matrimônios, a celebração dos noivos. E também o diácono pode batizar, o batismo de crianças, de adultos, enfim, o diácono pode também realizar esses 2 sacramentos e, claro, auxiliar o bispo e o padre nas demais funções pastorais e caritativas da paróquia. Até uma curiosidade, por exemplo, a pessoa, ela, enfim, resolve, não, vou assistir a missa de Natal, né? Que ótimo, que bom que vai assistir. Só que faz tempo que a pessoa não comunga, faz tempo que a pessoa não conversa com o padre e tudo. Ela pode comungar ou não seria o ideal comungar? Ela pode participar da missa, mas teria que esperar, né, para ter efetivamente, né, falar com o padre, né, poder se conversar seus pecados, seus erros. Como é que funciona isso? Até para as pessoas, uma curiosidade, às vezes a pessoa não tem ideia. Fala assim, olha, no ano todo eu não fui na igreja, mas eu estou a fim de ir na igreja esse ano, vou pagar meus pecados, tudo aquilo que eu cometi ao longo de 2025. Sim. Como é que... A confissão... A confissão, exatamente. Assim chamado também o sacramento da reconciliação, ou seja, retoma a nossa amizade com Deus, uma vez que nós colocamos ali diante de Deus, representado na figura do padre, do sacerdote, os nossos pecados, as nossas falhas, e o sacerdote ali então absolve em nome de Cristo estes pecados. É sempre bom procurar a confissão, a igreja pede ao menos uma vez por ano. A igreja pede para que ali, né, não importando o período, mas tradicionalmente já se preparando para a Páscoa, se procure a confissão. E claro, toda vez que houver
algum pecado, algum deslize, alguma coisa que às vezes não foi tão legal na nossa caminhada, é sempre bom procurar o sacerdote para assim se confessar, para receber uma orientação também do padre, né, o presbítero, o padre, e aliás é isto que significa, a palavra presbítero significa ancião, é aquela pessoa mais velha, mais antiga na caminhada, embora eu tenha pouca idade, mas é isso que significa, né, o sacerdócio, o presbiterado. Ele vai ajudar o fiel, enfim, aquela pessoa a ter uma vida melhor com Deus. Né? Então, a confissão também é esse direcionamento de como caminhar melhor. Né? Muitas vezes a gente não tem clareza de algumas coisas, por isso a confissão também é uma forma da gente esclarecer algumas atitudes nossas durante a nossa caminhada de fé, durante a nossa vida, os nossos relacionamentos familiares, relacionamentos de amizades. Então é importante que a gente traga isso para a confissão, para que o padre também ajude a pessoa a caminhar melhor. Então, em tese, a pessoa não frequentou, eu quero comungar, né, nessa noite de Natal. O ideal se ela está afastada da igreja, já não vai à missa aos domingos há um bom tempo, é bom que procure o padre para primeiro, a confissão. Participe da missa de Natal tranquilamente, não tem problema participar. Ninguém vai impedir na porta da igreja que a pessoa ficha entre, né? Não tem uma listinha de quem confessou. Só lá em cima eu falo, olha, você está meio ausente aqui. Mas é bem-vindo sempre, participe com certeza da Santa Missa, escute as leituras que são importantes, escute a homilia, aquilo que o padre tem a dizer acerca desta celebração, tanto hoje, dia 24, quanto amanhã, dia 25, celebrações, missas belíssimas. Mas depois procure o padre para confessar-se se você está afastado há algum tempo da igreja, se já não está indo mais aos domingos, se de repente houve um deslize, a gente chama de pecado um pouquinho mais grave, né? Algo mais pontual. Procure o sacerdote depois para confessar-se. Assim, depois das celebrações do Natal, certamente os padres estarão aí dispostos para atender as confissões e com certeza ajudar, motivar a cada fiel em sua caminhada de fé. Importante. Outra questão que às vezes as pessoas têm dúvidas também. Hoje, com a tecnologia, hoje a TV muitas vezes está transmitindo missas também. Ela tem o mesmo valor que a missa presencial para a questão por exemplo, você na hora da homilia, na hora da Eucaristia, é impossível, né? Não tem como. Sim. Mas ela tem o mesmo valor. O que a pessoa pode fazer, especialmente uma pessoa que está acamada, enfim, às vezes não tem a oportunidade de locomoção, ou enfim, mas ela tem o mesmo valor, padre? Essas transmissões, a missa transmitida na TV, na internet, durante a pandemia, né, padre? Isso daí foi muito claro, foi a necessidade que as igrejas, né, tiveram que se adequar a uma realidade que o mundo todo, ninguém sabia o que ia acontecer, foi uma maneira também da transmissão aí, e até as igrejas durante um período também foram afetadas também por fechamento, né? Isso foi alvo até de várias críticas, mas enfim, isso acabou acontecendo por um período também. Ela tem essa questão da transmissão, da missa, né? Ou existe diferença? É recomendável que, se você pode, se você tem condições, se graças a Deus tem saúde para isso, vá à igreja, procure a igreja presencialmente, isso é muito importante. Porque, veja bem, a igreja é constituída de uma comunidade, e a comunidade se faz no relacionamento interpessoal, se faz no encontro com as pessoas, se faz no encontro com outros batizados, com outros leigos, com o próprio padre que lá está, com toda a comunidade reunida. A igreja é comunidade. Então vá presencialmente a uma igreja, participe da missa presencialmente. É claro, aquelas pessoas que estão enfermas, de repente não têm condições de se locomover até a igreja e certamente assistir a uma missa, participar de uma missa transmitida pela TV, pela internet, enfim, e é claro que isso é muito válido, com certeza, se você está em casa, muitos hospitalizados também, aqueles que estão impedidos de ir, e logicamente isso é muito válido. Mas se você pode, vá à igreja, vá se encontrar com o próprio Cristo e também com o próprio irmão, né, que com certeza é reflexo do Cristo, o Salvador que vem até nós. Muito bem, é importante esclarecimento nesse sentido, né, que você ter contato. E aí eu entro a questão da tecnologia, né, padre?
A gente tem, hoje, com o celular, o volume de informações que as pessoas recebem. E não deve ser muito diferente também, e nesse período é muito comum, né, às vezes, de falsas informações que circulam, né, nas redes sociais, né? É verdade. E como é que o senhor é um jovem, né, e obviamente de uma geração diferente, né, em relação a outros padres também. Como é que vocês têm lidado com essa questão do seu avanço cada vez maior da tecnologia, para levar também a palavra correta, a palavra de Deus corretamente também, usando, por exemplo, as ferramentas que estão aí. Gostando ou não gostando, elas estão aí, né? Não tem muito que fugir disso, né? A verdade é essa. Como é que vocês têm, eu estou falando assim pela geração jovem como vocês, criar assim, possibilidades de começar a criar conteúdos com a palavra correta? Porque deve ter muita deturpação, não tem? Sim. O senhor já presenciou algumas coisas assim, que o senhor já se depois falou, pô, isso aqui é um absurdo o que estão falando. Já aconteceu? Quiser citar alguns episódios que o senhor... Porque às vezes a pessoa hoje, né, fica a noite, o dia todo olhando, ela vai consumindo aquela informação e acha que o que está ali é verdade. Sim. E na verdade está totalmente deturpado. Sim. Né? A igreja sempre foi proclamadora da verdade. Esta verdade, claro, está centrada na pessoa de Cristo, está centrada no Evangelho, que quer dizer boa nova, que quer dizer novidade. E hoje não é diferente. A igreja, muito mais do que uma influenciadora, a igreja continua sendo esta proclamadora da verdade, porém nos meios digitais também. Então é importante que cada fiel, cada pessoa busque os meios oficiais digitais, né? Então todos os meios de comunicação do Vaticano, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos, das nossas dioceses. Sabemos que são páginas, que são comunicações seguras e que ali nós encontramos um conteúdo fiel ao magistério da igreja, fiel ao Papa, enfim, fiel a Jesus Cristo. Tomar cuidado, claro, com muitas notícias falsas, assim dizemos, que são, infelizmente, algumas que o senhor já se deparou, espalhadas. Poxa vida, isso aqui não tem nenhuma veracidade. O senhor lembra de alguma assim que o senhor já se... Porque isso é cíclico, né? Elas vêm, agora nesse período, voltam novamente, olha, não é bem assim. E às vezes mistura a questão de religião com ideologia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas infelizmente a gente tem percebido isso gradativamente, essa questão ideológica, a questão religiosa. Exato. Até gostaria de saber o que o senhor acha sobre isso. Sim. Quando a religião se infiltra, ou a política se infiltra na religião. Qual a sua visão sobre isso? Isso eu me recordo muito do pontificado do Papa Francisco, saudoso Papa Francisco. Muitos deturpavam suas falas, pegavam recortes, tiravam de contexto ali a sua fala, o seu pronunciamento, para dar um viés ideológico, seja para um lado, seja para o outro. E isso não é saudável. É importante que a igreja caminhe segundo o Evangelho, não é nem para um lado, nem para o outro. Nós proclamamos a verdade a partir daquilo que está no Evangelho, daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que é o magistério da igreja, daquilo que são as suas tradições. E claro que a igreja, de alguma maneira, os fiéis, como participantes da igreja e também como agentes sociais, agentes que estão inseridos na sociedade, devem e com certeza participar da política, claro, mas sem esquecer que no fundo precisa estar esta verdade que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é o olhar para o outro. Tudo isso não faz parte de ideologia nenhuma, tudo isto é aquilo que o Senhor nos ensinou e que nós, como cristãos, inseridos na sociedade, devemos colocar em prática. É importante, né? Porque todos somos irmãos, independente da coloração, né? Da preferências, né? Todos somos irmãos, somos iguais e a gente tem que bater, na verdade tem que ficar lembrando, porque às vezes alguns esquecem desse fato. Eu me lembro, o senhor comentou desse episódio, eu me lembro muito bem que na época da campanha do Donald Trump, chegaram a ter um vídeo, né, um vídeo fake. Hoje com inteligência artificial você consegue tudo, né, que o Papa dando apoio ao então candidato, depois se tornou presidente, Donald Trump, apoio. Isso nunca existiu, não houve nenhuma fala nesse sentido, né? Enfim, mas é uma realidade que hoje a inteligência artificial
e as pessoas talvez não sabem, que está ficando cada vez mais aprimorado esse trabalho, né? A imagem. Então, daqui a pouco vai botar a imagem aqui do Padre Gabriel falando, olha, hoje não vai ter missa, não sei o quê. Né? Mas é isso, hoje é fácil, né? Você pode a voz, em questão de segundos, você já pega a sua tonalidade de voz, assim vai, sua imagem, e assim vai. Tem alguns que ainda você sabe que não... Sim. Mas está ficando cada vez mais aperfeiçoado isso daí. Então tem que ter muito cuidado em relação... Ainda mais no ano eleitoral, que a gente vai ter ano que vem também, né? Com a questão de símbolos, questão de falas, que a gente vai ter aí, e a gente vê que... A gente tem falado com vários profissionais, padre, nessa área de inteligência artificial, é a grande preocupação do que teremos pela frente, né? A gente espera, né? Espera num país como o nosso, espera que, né, que não haja selvagerias, não haja mortes, como infelizmente tivemos por questões ideológicas aí num passado recente. A gente espera muito isso e talvez, quem sabe, né? Esse Natal que antecede as eleições do próximo ano, né? Coloquem a cabeça no travesseiro e falem assim, precisamos... Né, todos os nossos, quem quer entrar em campanhas, precisamos discutir ideias, discutir propostas, não fazer disso guerras. Exato. Né? Então esse é o grande desafio. Mais importante. Padre, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta nessa véspera de Natal, falando muito sobre essa data tão importante da humanidade, com o Padre Gabriel Moraes, que é vigário lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição,
em Itanhaém, aqui falando simbologia, o que representa o Natal, né? Enfim, uma série de ações, aí, atividades ao longo desta noite, principalmente as missas de Natal que as igrejas estão promovendo ao longo do dia, mas principalmente, né, à noite, algumas igrejas por volta das 6, outras por volta das 7 horas da noite, né? E aí, obviamente, a gente tem depois, quem acompanha muito, né, a Missa do Galo também, né? Tradicional Missa do Galo. Aqui na região tem alguma igreja que tem a Missa do Galo? Não, né? Não tem, né? Antigamente tinha. A Missa do Galo em Roma. É em Roma. E tradicionalmente é chamada a Missa da Vigília de Natal. Vigília de Natal. Então as igrejas celebram, claro que não no horário da meia-noite, né, por uma questão pastoral e de segurança, mas ainda assim pode ser chamada de Missa do Galo. Eu me lembro, isso faz tempo, viu? Eu era garoto, faz muito tempo. Ali onde as Carmelitas, que fica do lado hoje o Santuário São José Tadeu, eu me lembro que a minha avó ali me obrigou, a gente foi lá, eu era moleque, não sabia, não entendia nada, e tinha a questão da vigília, de passar aí a madrugada, pelo menos a meia-noite, o início que ali tinha ali esse... Por isso que eu perguntei se ainda existia. Já faz tempo, isso aí deve fazer no mínimo meio século. Aí não vou falar muito, senão vou dizer muita idade, né? Mas não tem problema. E aí, a programação, né? Você tem todas, depois a Beatriz Rosa aqui, está aqui, também da Diocese aqui da Comunicação, grande Beatriz aqui, e vai divulgar depois todos os horários nesse sentido. Mas, para entender, aí no domingo as missas continua normalmente, a igreja não fica fechada ao longo do dia, né? Ou tem um horário que ela fecha, né? As celebrações acontecem, as celebrações natalinas acontecem hoje, na quarta-feira, véspera de Natal, na quinta, amanhã, certamente as paróquias aí da nossa diocese têm os seus horários próprios, mas certamente acontecerão em cada comunidade paroquial, e no domingo, que é o domingo que a gente celebra, né, dia 29 de dezembro, 28 e 29, o final de semana, a gente já celebra a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então a programação segue normalmente, as igrejas não fecham, pelo contrário, estão aí abertas para celebrações e certamente para acolher aqueles que vêm à nossa região para passar o período de Natal, o período de Ano Novo. Fica essa semana, muitos turistas nós recebemos. Né? Imagina, então as igrejas estão todas abertas para que as pessoas possam rezar, além de participar das missas, claro, mas para que as pessoas possam rezar e conhecer o nosso patrimônio religioso aqui da nossa região da Baixada Santista. Sem dúvida também. Isso vale aos mesmos horários, por exemplo, a pessoa tem dúvidas, especialmente que não é daqui. Se é no Natal, no Ano Novo também é o mesmo horário, os níveis geralmente não tem mudanças, né, em termos de horários nesse sentido. Aí tem a semana a Sagrada da Família, né? Que faz parte das celebrações natalinas. Dando continuidade, porque o Natal vai ser celebrado, começa a ser celebrado hoje, dia 24, claro, já na véspera, e depois o dia 25 se estende durante 8 dias com a mesma solenidade, que a gente chama de oitava de Natal. Então a igreja celebra com a mesma solenidade, com os cânticos, com a liturgia própria natalina, com toda aquela festividade durante 8 dias. Isto inclui a festa da Sagrada Família, que acontece dia 28, já pela noite, e 29, o domingo inteiro, já celebrando esta festa dentro das celebrações do Natal. E aí, claro, também o Dia de Reis, o chamado Dia de Reis, que na igreja nós chamamos a liturgia, chama de a festa da Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor, e depois encerrando o tempo do Natal já com a festa do batismo do Senhor, né? Este é todo o ciclo natalino, todas essas celebrações de Natal que certamente todo o povo da Baixada Santista e também aqueles que vêm de fora nos visitar terão oportunidade de participar em nossas paróquias. Por isso que algumas cidades prolongam, né, a questão de decoração natalina, algumas igrejas prolongam, né, mesmo em tese já terminando o Natal, mas prolongam. E pelo que estou falando, o tempo do Natal se estende. O batismo do Senhor é dia 12 de janeiro, não é isso? Isso, dia 12 de janeiro. Dia 11 de janeiro. Desculpa, 11 de janeiro. Então é a data que aí sim, passou 11 de janeiro, no dia 12, aí a gente entra no período já até a gente
entra num período que a gente chama de tempo comum. Então a igreja volta a usar os paramentos verdes, né? E depois vai se estendendo ali até o período da quaresma, né? Iniciando aí na quarta-feira de cinzas. Exatamente, aí na quarta-feira de cinzas, que aí sim chegamos numa outra etapa, que é a etapa, né, do advento da Páscoa. Isso, nesse sentido, exatamente, a preparação para a Páscoa. Que é uma data também, alguns consideram até ainda mais relevante em termos, mas enfim, são datas importantíssimas que merecem aí toda a atenção nesse aspecto, que essa data aí estamos com a campanha da fraternidade. Exato, que aí, a campanha da fraternidade já temas tem importantíssimos. Ainda não tem tema, né? Ainda não definiram o tema. Sim, já tem um tema. Já tem um tema do 2026. Isso, de 2026, e claro, né, a igreja vai se preparando para este momento, que é muito importante para que nós vivamos melhor a nossa fé, né, para celebrar melhor a Páscoa do Senhor. Muito bem, né? Até pegando esse gancho, né, que o senhor está lá na Nossa Senhora da Conceição, lá em Itanhaém, padre, e aí como é que está a questão também, né, do patrimônio tão importante da igreja, as ações que estão sendo feitas lá na sua paróquia, né, nesse sentido, quais são, porque é um patrimônio, né, tem um dos municípios mais antigos também do país, né, tem a igreja nesse sentido, você tinha São Vicente e tem aí, enfim, né, a riqueza nossa histórica, nossa história, a gente tem que reconhecer que era. E tem um período agora que os turistas invadem literalmente o litoral. Sim. Tem aquela música lá do Traje Rigor, nós vamos invadir sua praia, literalmente, que só andar na rua, você... Sim, quem mora, imagina, tem um pouco mais de 115 mil habitantes, deve chegar a uns 400, 500 mil habitantes. Como é que é? A cidade muda completamente. Muda completamente. Como é que é as ações que estão sendo feitas, campanhas, a matriz também está passando por reformas aí importantes nesse aspecto. Como é que está sendo feito aí os preparativos e principalmente o dia a dia para trazer mais fiéis lá na paróquia? Sim, neste final de ano a gente percebe nitidamente, agora celebrando o Natal e já próximo aí à virada do ano, nós percebemos essa mudança na cidade, muitos turistas, muita gente que vem de fora, e a gente procura, claro, acolhê-los da melhor forma, com certeza os espaços de lazer da nossa cidade, também os espaços religiosos, as nossas paróquias, comunidades, enfim, se dispõem para acolher os turistas. E como o senhor bem comentou, a nossa matriz, a Matriz Santana, a matriz ali do centro da cidade de Itanhaém, está em reforma este ano, então pedimos até desculpas aos turistas que vêm tradicionalmente visitar a nossa igreja matriz de Santana, mas em breve nós a reabriremos, né, com todo o apoio aí do poder público, da prefeitura, que nos ajuda bastante, com todo o apoio dos fiéis, que colaboram bastante também para que isto aconteça, e com certeza aí os projetos da paróquia continuam sendo encaminhados na Igreja Nossa Senhora da Conceição, ali na Avenida Rui Barbosa, 1200, para quem conhece Itanhaém, uma das grandes avenidas ali daquela região, e lá nós celebramos uma igreja ampla, grande, cabe cerca aí de cerca de 800 pessoas ali, uma igreja enorme. Então as celebrações são bem frequentadas, bem participadas, além das outras paróquias que nós temos em Itanhaém, lá no Suarão, Nossa Senhora do Sion, e também no Belas Artes Santa Terezinha. Então há possibilidade em todos os lugares de Itanhaém e da Baixada Santista inteira para participar das missas, né? Assim acolhemos melhor os fiéis que vêm, tanto os turistas quanto aqueles que já fazem parte da nossa dinâmica, da nossa vida paroquial aqui na Baixada Santista. Muito bem. Padre, o senhor é jovem, né? Mas é sempre um desafio, né? Porque você atrair novos jovens para poder efetivamente, né, seguirem a questão dessa opção, né, que muitos fazem. Como que é esse trabalho? Por exemplo, um jovem que está nos assistindo, nos acompanhando, pensa em falar, poxa, seria interessante, né? Isso vale obviamente para um rapaz, para uma moça, mas como é que funciona para as pessoas entenderem, né, esse chamamento que muitas vezes ocorre? Como é que funciona isso no seu caso? Como que você, né, optou, falou assim, olha, é isso, não sei se
em razão do seu pai, que já era diácono, isso de certa forma contribuiu nesse sentido. Como é que foi no caso aí do Gabriel Moraes, que se tornou aí padre aí? Como é que foi essa experiência? É uma história interessante. Vale recordar que meu pai ele foi ordenado diácono no mesmo mês que eu. Olha! Então ele é diácono recente também, no mês de agosto. Fomos ordenados, ele diácono e eu padre. Mas essa história vocacional começa na minha infância. Meus pais sempre foram inseridos na comunidade paroquial lá de Cubatão. Aliás, eu sou natural de Cubatão. Uma saudação aos cubatenses, ao povo daquela região. Muito bem. Então eu sou natural de lá, nasci lá em 95. E desde então, desde a minha infância, da minha juventude, eu fui inserido ali na dinâmica da igreja, incentivado pelos meus pais, né? Minha mãe e meu pai participavam de grupos de oração, meu pai era catequista de crisma, minha mãe já foi da acolhida, minha mãe é do apostolado da oração, enfim, grupos que fazem parte ali da nossa igreja, e eu fui crescendo vendo eles participarem disso e fui me inserindo também, como coroinha, fazendo leitura, ajudando nos eventos da igreja, e fui me interessando por ver exatamente o meu pároco de origem. Então na época era o Padre Antônio Luz, que faleceu em 2015, e que este mês completou 10 anos aí de falecimento. E claro que Deus é a nossa primeira inspiração, com certeza. A gente está lá para seguir a Jesus Cristo, para seguir a Deus, os seus caminhos, mas Deus age através das pessoas. Sim. E Deus agiu através da pessoa do Padre Antônio quando me apresentou o seminário. Falou, olha, você nunca pensou em ser padre? Vai lá fazer um encontro vocacional. Fez esse convite, esse despertar. E aí eu então conheci o seminário lá pelos meus 14, 15 anos de idade, ainda bem jovem, adolescente, e desde então fui me interessando por isso. Quando completei 18 anos, eu pensei, olha, acho que um seminário, o seminário, só para contextualizar, é a casa de formação dos futuros sacerdotes, né? Então, quem é padre um dia estudou no seminário, e a gente chama esta pessoa, esse jovem, de seminarista. E eu pensei, não, eu não quero ser seminarista, não quero ser padre, vou largar isso. Não larguei a igreja, continuei caminhando na igreja, continuei participando, enfim. Eu fui trabalhar, fui fazer faculdade, enfim, fui, vamos dizer assim, buscar outros caminhos, né? Ainda assim participando da igreja. E aí depois, com 22 anos, eu retomei essa questão vocacional. Você se formou na faculdade? Eu não cheguei a concluir. Não cheguei a concluir. Qual curso? Desculpa, qual curso? Eu fazia ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Do computador para então fui aí dessa... gostava bastante de programar, enfim, sou técnico em informática, enfim, então busquei essa área aí para um desenvolvimento profissional, pessoal, e que é muito importante, que eu gosto bastante, mas mudei totalmente. Pifou o computador da igreja e falou, chama lá o Gabriel que ele resolve. Exatamente. E aí então, depois, com 22 anos, busquei novamente o seminário, busquei a casa de formação da nossa diocese, que fica ali no Morro da Nova Sintra, em Santos, para quem conhece Santos. É um lugar muito bacana também de se conhecer, enfim. E aí, desde então, dos meus 22 anos para cá, fiz todo o processo formativo, e 8 anos de formação, de preparação, para um dia ser ordenado primeiro diácono e depois padre, com a graça de Deus. Isso aconteceu... Isso aconteceu este ano, eu fui ordenado em agosto, dia 23 junto de com agosto. seu pai como diácono. Isso. Então tenho poucos meses aí de ministério sacerdotal. Mas é importante que, assim, a gente tem entrevistado que é o grande desafio, o próprio bispo, né? O grande desafio é atrair novos jovens. É verdade. Novos jovens, né? Para poder... muitos podem entrar, mas nem todos concluem também. Sim. Uma série de questões, né? Sim. Você mesmo teve um momento que você não era isso que eu queria. E depois você voltou. E isso é muito natural, porque o seminário, a nossa casa de formação para futuros padres, é exatamente esse tempo de discernimento também. Lá você vai estudar, se aprofundar nas questões de fé, nas questões filosóficas, teológicas, catequéticas, doutrinais, enfim, toda uma formação sólida, mas ao mesmo tempo, né, acompanhando este processo formativo também está o processo de discernimento, uma ajuda psicológica, de padres mais velhos, mais experientes, de diretores espirituais, que vão te ajudar a amadurecer a vocação, seja ao sacerdócio, ou seja para uma outra realidade da igreja, que também, claro, é muito válido, mas o seminário te dá a oportunidade, me deu a oportunidade, dá a oportunidade aos jovens de discernir a vocação. Muito bem.
Padre, infelizmente chegamos ao final. Passa muito rápido, viu? A gente sempre fala aí, passa muito rápido nesse sentido. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, os seus esclarecimentos nessa data tão importante aí, né? Acho que quem está nos assistindo, obviamente agora no dia 24, né? Queria agradecer muito, Padre Gabriel Moraes. Muito obrigado mesmo aí, sucesso. Obrigado. Né? E eu quero deixar aí para o senhor deixar essa última fala aí, uma mensagem para os nossos internautas, ouvintes e telespectadores, por favor. Muito bem. Então convidamos a todos para participar das celebrações de hoje, véspera de Natal, e de amanhã também dia de Natal. Importante que participemos neste encontro com o Senhor, neste encontro com a comunidade paroquial, que são as pessoas que lá estão. Isso é muito válido. Procure a sua paróquia, na sua região, na sua cidade. Acesse o site, inclusive, da nossa diocese, www.diocesedesantos.com.br. Lá já está a programação dessas celebrações de Natal e também de Ano Novo, 31 de dezembro, 1º de janeiro. Enfim, procure a sua paróquia, a sua comunidade, a comunidade mais próxima aí da sua cidade, do seu bairro, para participar juntos. E vamos em frente. Celebrar o Natal é celebrar o Senhor que veio até nós, que veio para nos amar. Este amor se deu na cruz, este amor se deu no sofrimento, mas este amor também foi transformado em vida, que é a ressurreição. Então sigamos os passos de nosso Senhor para que um dia possamos também ressuscitar com Ele e como Ele. Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença, a sua participação, né? Agradecer aqui o Padre Gabriel Moraes, vigário na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém. E agradecer a você, amigo internauta, telespectador, ouvinte. Lembrando que você pode acompanhar o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, também no nosso site, bocnews.com, e 5 horas da tarde na TV Com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Então todos um feliz e abençoado Natal. Amanhã estaremos com mais um programa inédito, também de Natal, falando dessa data tão importante aqui no Jornal em Foque. Tchau, tchau. Feliz Natal a todos. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.